tudo que você precisa saber sobre o minoxidil. Olá, eu sou Patrícia Brasil, médica dermatologista e especialista em cabelos, e no vídeo de hoje vamos falar sobre um medicamento que tem sido muito comentado, o minoxidil. Você com certeza já deve ter ouvido falar dele, seja para crescimento de cabelos ou até mesmo para crescer as sobrancelhas, não é mesmo? Então, se você quer saber tudo sobre esse medicamento, vem comigo e fica até o final. Eu quero aproveitar esse momento para te explicar tudo o que você precisa saber sobre o minoxidil, como ele funciona, os seus efeitos e também algumas precauções que você deve ter ao usar. O que é então o minoxidil? O minoxidil é um medicamento que existe há muitos anos. Ele foi desenvolvido no início para o tratamento de pressão alta. Isso mesmo, ele é um antihipertensivo. Ele é um vasodilatador, ou seja, ele ajuda a dilatar os vasos sanguíneos. Com o tempo, foi percebendo-se que as pessoas que utilizavam esse medicamento para controlar a pressão começaram a notar um efeito colateral bem interessante: o crescimento de pelos, inclusive na cabeça, o que despertou o interesse da comunidade médica, e aí a partir disso começaram a investigar o minoxidil para o tratamento da queda de cabelo e da calvície. E desde então, ele tem sido amplamente utilizado, principalmente na forma tópica, ou seja, aplicado diretamente no couro cabeludo. Recentemente, há algum tempo, também passamos a utilizar ele de maneira oral, minoxidil oral, em comprimido, para tratar a calvície. Mas você pode estar se perguntando, se ele já existia para tratar a pressão alta, por que demorou tanto para a gente usar para os problemas capilares? Isso aconteceu porque, inicialmente, o minoxidil oral causava diversos efeitos colaterais, dentre eles, arritmias no coração. Portanto, demorou um tempo até a gente conseguir ajustar a dose que seria segura para o tratamento da calvície, ao mesmo tempo não causasse nenhum efeito indesejado. Então, hoje a gente utiliza o minoxidil tópico de forma bastante segura e ele é muito eficaz no tratamento da queda de cabelo e da alopecia androgenética, que é a calvície. Mas a gente também utiliza o minoxidil oral. De maneira mais recente, tem sido uma alternativa super interessante para os casos mais graves de calvície. Aqui no Brasil, por exemplo, muitas vezes o minoxidil oral precisa ser manipulado, pois a dosagem mais baixa que temos à venda, ela nem sempre está disponível em qualquer farmácia. Mas é importante você estar atento que, como todo medicamento, ele também tem os seus efeitos colaterais. E o principal efeito colateral do minoxidil oral é o crescimento de pelos em locais não desejados. Então, quem usa pode começar a notar crescimento de pelos na região da testa, por exemplo, e especialmente nas laterais do rosto e até mesmo na região da barba. Esse efeito é bem interessante para os homens, mas a mulherada não gosta muito. Então, o ideal é evitar o crescimento de pelos nessas áreas. Por isso, é fundamental que o uso do minoxidil seja supervisionado por um médico, de preferência um profissional na área, dermatologista tricologista. Além disso, o minoxidil oral pode causar o engrossamento dos pelos em áreas como braços, pernas, especialmente usado em doses mais altas. Então, esse é outro fator que precisa ser monitorado com bastante cuidado. E um outro aspecto bem importante também é entender que o minoxidil existe um efeito chamado de fenômeno de shedding. Isso acontece quando no início do tratamento você começa a usar o minoxidil e percebe uma queda de cabelo mais acentuada ali nas primeiras semanas, principalmente no primeiro mês de uso da medicação. Isso muitas vezes pode assustar algumas pessoas, mas não se preocupa, é uma fase normal do tratamento. Isso vai significar que o seu cabelo está caindo
que é o cabelo mais fraco. E quando você for usar o minoxidil, ele vai abrir espaço para os novos fios mais fortes crescerem. Então, não desiste, continua o tratamento, tenha paciência, porque isso é temporário e faz parte do processo de recuperação capilar. Outra coisa bem importante sobre o minoxidil é que ele deve ser usado de forma contínua. Isso significa que se você tem um problema de queda de cabelo, como alopecia androgenética, o minoxidil vai te ajudar a engrossar os fios, a controlar a queda, mas isso só vai funcionar enquanto você estiver usando a medicação. Ou seja, se você parar, o efeito do tratamento pode ser revertido e o cabelo pode voltar a cair. Então, o minoxidil é um tratamento longo, a longo prazo. Precisa ser mantido para que você possa preservar os seus resultados. E agora fica algo muito importante, principalmente para as mulheres. O minoxidil, ele é considerado teratogênico, ou seja, pode causar malformações no bebê, caso a mulher esteja grávida. Então, mulher grávida nunca pode usar o minoxidil, mesmo até a versão tópica. Então, se você, mulher, está pensando em engravidar ou já está grávida, é fundamental interromper o uso imediatamente do medicamento e procurar o seu médico. Com isso, ele vai poder te ajudar e modificar o tratamento. Agora, se você não está grávida, o uso do minoxidil tópico é completamente seguro para as mulheres sem nenhuma contraindicação. Outro alerta é que algumas embalagens do minoxidil tópico, principalmente, contêm a informação de uso indicado apenas para homens. Mas isso é um erro. Mulheres podem e devem usar o minoxidil, desde que não estejam grávidas. Então, para concluir, o minoxidil é um excelente aliado no tratamento da queda de cabelo, principalmente da calvície, promovendo o crescimento de novos fios, mas é super importante seguir as orientações médicas, acompanhar o tratamento e estar atento aos possíveis efeitos colaterais. Se você tiver ainda alguma dúvida, me fala aqui nos comentários. E é claro, não se esquece de se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber os próximos vídeos e continuar acompanhando os conteúdos sobre cuidados com os cabelos. Até o próximo vídeo. Vem comigo e recupere seu cabelo.